Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, a nossa casa, Aprendizes da Fraternidade. Boa noite aos nossos mentores, à espiritualidade amiga e benfeitora que aqui se encontra presente. Aos nossos irmãos que estão acompanhando do outro lado da tela, que sejam bem-vindos a esta palestra, que todos possamos acolher os ensinamentos desta noite e que assim, neste momento, convido a todos a fecharem seus olhos, elevarem os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, limpando a nossa mente, o nosso coração de toda e qualquer dificuldade, pensamentos negativos e nos abrir ao abraço amigo de nosso Mestre Jesus, que se encontra junto a todos nós, e que possamos em pensamento alcançar as suas bênçãos e o seu abraço, que possamos acolher nesta noite os ensinamentos necessários que cada um de nós necessita, que podemos acolher com amor e com carinho as palavras do Evangelho, que vem nos fortalecer e nos edificar. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe, a todos nós, nos acolhendo nos seus braços amigos. Que assim seja. Então, meus amigos, a palestra dessa noite se refere à perfeição moral. E temos aqui, no Livro dos Espíritos, consta a seguinte definição de moral: é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus, esta que está escrita em nossas consciências, esta que guardamos dentro de nós. Nenhum de nós está ileso desta lei. O nosso destino, com certeza, é a perfeição. Desde o homem velho até o homem novo, temos uma trajetória evolutiva. Nossa evolução, com certeza, é lenta, pois não é da noite para o dia que vamos tirar esta roupa velha e vestir a roupa nova. Porque a natureza não dá saltos. Sabemos que o nosso trajeto vem de várias e várias encarnações, onde trazemos ainda difíceis e talvez, no nosso ver, insuperáveis dificuldades, mas todos nós, à medida que vamos evoluindo, vamos nos aperfeiçoando, vamos vendo que essas dificuldades, essas trajetórias tão difíceis, se tornam luzes nos nossos caminhos. E também temos muitas coisas a nos disciplinar, a nos reeducar, a nos reconstruir. É este o convite que o nosso Evangelho, dado por nosso Senhor Jesus Cristo, nos convida. Ele é o receituário do caminho que devemos seguir. Trazemos nossas culpas, nossos erros e também os nossos inimigos do passado, nossos irmãos, nossos companheiros e, por que não, nossos professores, a nos educar, porque através deles nós vamos nos constituindo, nos transformando no homem novo. Com certeza, nessas trajetórias de encarnação em encarnação, nós temos um propósito. Antes de reencarnarmos, nós já temos um plano de vida, já sabemos por que iremos encarnar e a nossa
como vamos dizer, a nossa força de vontade de melhorarmos. Mas sabemos que não é fácil. Essas mudanças são difíceis. Não devemos nos enganar, pois é uma realidade. Mas exige nossos esforços. Muitas vezes, quando queremos algo na nossa vida, nós fazemos de tudo para conseguir, não é mesmo? Queremos uma viagem dos nossos sonhos, né? Queremos alcançar um bem material, queremos conquistar alguma coisa e a gente fala, não, eu vou fazer de tudo até conseguir, porque eu sou capaz e eu quero. E por que não na nossa vida espiritual não temos esse mesmo esforço? Não temos a consciência que devemos nos modificar, nos devemos transformar neste homem novo. É desse esforço que a espiritualidade espera de nós, nos empenharmos na nossa reforma interior, na nossa reforma íntima, achar em nós aquilo que não está de acordo com as leis de Deus, pois ela está dentro de nós, em nossas consciências, e ela mesmo nos indica o caminho a seguir. Mas tudo isso nós temos que ter muita paciência, devemos ter vigilância e com muita fé em nós, na espiritualidade, em nosso Mestre Jesus, para termos forças para seguir. Com certeza vamos dar o exemplo de um diamante. Antes dele brilhar e ser essa pedra preciosa, era uma pedra bruta, que só na lapidação de camadas em camadas, com muito cuidado, com muito amor, destreza, se chega ao teu brilho. E assim somos nós. Em várias trajetórias de encarnações e reencarnações em nossas vidas, nós vamos nos lapidando, vamos tirando essas camadas que nos envolvem. E assim vamos chegando mais próximos do que devemos ser. Com paciência e com amor, porque sem esses dois componentes será muito difícil. Pouco a pouco, camada por camada. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, diz: os caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos do vosso Pai que está no céu. Com isso, ele mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as virtudes. Mas aí nós falamos, mas eu sou caridoso, eu pratico a caridade, eu faço bem, mas ser caridoso, qual é esse olhar que nós temos pela caridade? Não basta fazer o bem, como imaginamos que deve ser feito. Vai muito além disso. É amar realmente os nossos inimigos. É olhá-lo com amor, como Cristo nos ensinou, nos exemplificou quando estava na cruz, quando era ultrajado e humilhado diante dos seus algozes. Cristo os amou e falou ao Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E assim nós, será que somos capazes de olhar aos nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal, e olhar com este amor?
É dessa capacidade que devemos nos lapidar. Entender que o verdadeiro amor, a verdadeira caridade é de dentro para fora. É um exercício constante de nós mesmos. Quando chegamos nessa compreensão, entenderemos aonde começa a caridade. É fazer o bem pelo bem, é amar, é perdoar, é aceitar a todos como são, mas não querer que as pessoas sejam como queremos que elas sejam. É compreender as fraquezas dos nossos irmãos. Essas virtudes são hábitos constantes que nos levam a fazer o bem, a afastar de nossos corações tudo aquilo que nos leva ao orgulho, à vaidade, ao amor próprio, que sempre nos tiram as nossas qualidades. Lembremos do homem de bem, segundo o Evangelho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga na sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia realmente, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião para ser útil. Se ninguém tem o que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros o fizessem. Em que condições nos encontramos para agirmos no bem? Não podemos carregar este orgulho, não podemos carregar a vaidade, o egoísmo, pois eles são bloqueios à ação do bem. E como podemos praticar esse bem? Nos despindo do nosso ego, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Somos ainda imperfeitos, sabemos disso. Por isso estamos aqui no planeta de provas e expiações, não é mesmo? O mais importante é a nossa busca pelo conhecimento de nós mesmos. É como o ferro que é provado. Assim estamos nós, passando pelo fogo das provações. Devemos vencer essa chama que devora o nosso ser, nos levando a declinar. Jesus nos chama ao caminho redentor. Jesus pregou o amor, mas ele vivenciou o amor. Jesus pregou a caridade e ele viveu a caridade. O perdão das ofensas, Jesus viveu o próprio perdão. Ele disse: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Porque ela nos liberta da nossa ignorância. A partir do momento que procuramos o entendimento, o estudo de nós mesmos, nos modificando, nos esforçando para sermos melhor, abre-se um véu diante de nós, onde nada mais vai dificultar a nossa caminhada. E a nossa busca é pela nossa reforma moral, que tem que ser edificada por nós mesmos, no caminho do bem, praticando a verdade. Começamos aí a observar os nossos comportamentos. Com nossos esforços, começamos a achar em nós aquilo que não cabe mais em nosso ser. Nos sentimos incomodados
por essas imperfeições, porque estamos desabrochando, renascendo em nós o homem novo, que já não aceita essa veste velha. O mundo nos oferece muitas distrações pelo caminho. Somos seduzidos por nossas próprias más tendências, pelo nosso orgulho. Aí começamos a entender que somos os autores de nossos sofrimentos. Tudo que fazemos tem o resultado da ação e reação. Temos a mania, às vezes, de achar que tudo é o outro. Não fui eu, foi por causa do outro, foi porque falou, foi porque fez. Só vemos aquele defeito que aparece na nossa frente, aquelas fraquezas, mas somos nós, porque aquilo que está incomodando está em nós. E somos os únicos responsáveis por essa mudança. Muitas vezes não aceitamos o nosso lado da sombra. Somos nós, através dos outros, que iremos nos corrigir. É dessa maneira, com os nossos irmãos de caminhada, que começamos a compreender aonde falhamos e aonde nos reerguemos. Todas as pessoas que convivem conosco na vida social, nossa família, no nosso centro, nas escolas, em outras religiões, elas nos fazem refletir, elas nos fazem perceber as nossas próprias edificações, realizadas ou não. Somos o que fazemos, mas não somos o que falamos. Na passagem de Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, vemos que ao cair ao chão, Saulo fica cego por aquela luz que lhe reflete aos olhos. E Saulo, a partir daí, se transforma em Paulo. Jesus lhe pergunta: Saulo, por que me persegues? E aí, em Saulo começa a nascer o homem novo, o homem que reflete suas ações, que começa a conhecer o Evangelho, que começa a enxergar o Cristo que tanto perseguia e não entendia. A nossa mudança vem ao aceitar o Evangelho, ao aceitar as verdades do Cristo. Ela nos liberta. Achei aqui uma história muito significativa e achei interessante compartilhar com todos. É do nosso irmão Chico Xavier. Se diz O Vaso. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes aos quais mais servia moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver de caridade pública, mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma de suas pernas, sendo obrigado a recolher-se na cama por longo tempo. Chorando amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para todos os seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno que trabalhava e, mostrando alguns formosos vasos que ele moldurava e que ele fazia esses vasos, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando fogo
com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso, 2 ou 3 vezes. E sem o fogo você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário, o observando. E ele respondeu: nunca. Respondeu o velho certo do que se afirmava. Assim também esclareceu o anjo bondoso. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis de nosso Pai Celestial, que criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes ao serviço dos céus. Nesse instante, o doente acordou e compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Meus irmãos, a nossa felicidade depende da energia que iremos depositar nas coisas que fazemos, nas nossas atitudes, as decisões que tomamos em nossas vidas, o que fazemos ao próximo e como interagimos em nossa vida. Ser grato pela vida, por tudo que temos, é um dever. Ter a prática do amor em nossos corações, sermos compassíveis e sermos humildes. Compreender que todos nós estamos a caminho da perfeição, que o que está mais atrás de nós, devemos alçar as nossas mãos. O que se encontra diante de nós tem muito a nos ensinar. Todos precisamos uns dos outros. Não devemos ficar presos ao passado que nos segura e nos prende a uma nova caminhada, mas seguir adiante, acreditando na vida em que Deus, em sua misericórdia, nos deu todas as possibilidades de melhorarmos. Quando nos ofenderem e serem injustos, apenas agradecer por não sermos nós os ofensores. Devemos realizar as coisas boas que estiverem em nosso alcance e não esperar recompensa. Não condenar ninguém pelas suas atitudes agressivas. Não somos feitos para julgar ninguém. Nossas mudanças de comportamento, aos poucos, irão mudar as nossas sintonias, as nossas afinidades. Aguentarmos firmes os desafios diários de nossa vida, com resignação, com a prática da paciência, termos a compreensão por tudo que nos acontece, sabermos analisar que nem todo o mal que passa em nosso caminho, em nossas vidas, é para o nosso mal. Deus tem um objetivo para tudo. Nada é por acaso e nada está fora do lugar. As dores, as tristezas e desafios não são eternos. Tudo isso irá passar. Mas para tudo isso passar, por que murmurar? Por que não passarmos com compreensão, com entendimento e agradecendo a Deus essas oportunidades de alegrias, de tristeza, de decepções, de traições, de quedas, pois tudo é um componente para que possamos nos adequar à nossa reformulação, à nossa renovação. A nossa mudança, como sabemos, não adianta procurarmos em volta de nós, mas ela está dentro. A partir do momento que queremos mudar, a partir do momento que aceitamos e entendemos aonde estamos errando. Mas a própria vida nos chama a praticar essas atitudes,
A própria vida vem nos dar oportunidade para que tudo isso possa acontecer. Mas temos que estar sempre vigilantes, a observar tudo o que acontece à nossa volta, as mensagens que a vida nos traz no cotidiano das nossas vidas. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance e fazer um dia de cada vez, e alcançaremos as bênçãos da luz e da perfeição. Começamos a tirar a roupagem e percebemos que estaremos novos, nos recompondo a cada dia pelas nossas atitudes, pedindo ao Pai que nos fortaleça, que nos dê essa força, essa coragem, que possamos ter a perseverança de insistir, mesmo que não conseguimos hoje, conseguiremos amanhã. O importante é não desistir, fortalecer a nossa fé, que ela cresça dentro de nós, que possamos ter a possibilidade de a cada dia tentar novamente, a cada dia agradecer. Deus espera que voltemos aos seus braços. Ele confia em nós e, como seus filhos, já temos o instinto de voltar à fonte criadora. E este amor está dentro de nós e com ele possamos caminhar, nos reformando e aprimorando a nossa moral. E assim convido a todos, ao finalizar essa palestra, pedimos que todos reflitam no cotidiano de nossas vidas, em tudo que fazemos, em tudo que falamos. Depende de cada um de nós a nossa mudança e a mudança ao nosso redor. Se somos bons, se levamos a luz estará junto de todos nós e assim ajudaremos uns aos outros. E que agora, meus irmãos, possamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela pequena participação desta noite, que por pequena que seja, que esta mensagem possa tocar o nosso coração naquilo que precisamos mudar, naquilo que necessitamos transformar em nossa vida para sermos melhores. Que nosso Mestre Jesus possa nos envolver em seu Evangelho e que possamos nos alimentar de suas palavras, do seu amor, transformando nosso ser em pessoas melhores. Não melhor que ninguém, mas melhor que nós mesmos. Amanhã, depois, e sabemos que um dia iremos encontrar a felicidade e que possamos conquistá-la pelos nossos esforços, na certeza que nosso Pai sempre estará junto de todos nós. Que o teu amor possa chegar, Senhor, abençoando a todos aqueles necessitados, a todos que se encontram enfraquecidos, a todos que precisam se reabastecer do teu amor. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais, aos nossos mentores e toda a espiritualidade que nos acompanha nessa jornada evolutiva. E assim vamos proclamar a prece que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todos os males, que o maior deles é ficar afastado de ti e dos teus ensinamentos. Que assim seja.